Olá, vou iniciar a leitura do prólogo do livro Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota, do Meteoro Brasil, publicado pela editora Planeta. Primeiro preciso lhes avisar que esse será o único capítulo que eu vou ler do livro. Apesar desse ser só o primeiro capítulo, ele já tem muitos conceitos interessantes sobre fake news e sobre fascismo. Também incentivo os ouvintes a comprarem o livro do Meteoro. Vou deixar o link para a compra do livro na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Antes de tudo, o idiota. Um idiota é, antes de tudo, tudo mesmo, um marginal. Originalmente, o termo ídios era usado de maneira depreciativa para definir aqueles que se apartavam da vida pública na antiga Atenas. O cara abria mão da vida em sociedade com suas regras e anseios civilizatórios e automaticamente era chamado de idiota. Esse é o idiota ancestral. O tempo passou e o jogo virou. Antes marginalizado, o idiota agora se apossa com facilidade das estruturas de poder. Com essas estruturas nas mãos, constrói um mundo à sua imagem e semelhança, um mundo no qual estamos todos condenados a viver. Alguém pode ver aí uma prova incontestável da ascensão do idiota. De mero marginal para um político de destaque, grande empresário, digital influencer, milionário ou pensador pop. Mas há outra maneira de ver as coisas, bem menos amarga. Os idiotas que ditam os rumos de nossas vidas têm muito pouco a ver com aqueles ancestrais e marginalizados. Um olhar atento para o termo ídios revela as diferenças. O significado original é próprio ao mesmo, a si. Era o ateniense que olhava e cuidava de si em oposição ao cidadão grego, sempre integrado e dedicado às questões da cidade-estado, ou, como os gregos chamavam, polis. Se o cidadão era um animal político, o ídios era apenas um animal. Justamente por não querer saber de política, passou a ser designado por um termo depreciativo. No século XXI, ao contrário, os idiotas estão obcecados pela política. E é nessa contradição entre o sujeito apartado das questões da vida pública, mas em imensa proporção disposto a atuar diretamente sobre elas, que mora uma explosiva combinação comunicacional. Pois o idiota agora não está sozinho. Em grupo, em rede, conectado, ele não quer saber de política, mas participa dela continuamente. Os idiotas mudaram porque o próprio termo mudou, adquirindo novos usos e assimilando novos conceitos. Aqui e agora, idiota é sinônimo de falta de inteligência, baixo discernimento. Mas idiota, e o Aurélio e o Ruais concordam, também significa pretensioso ou vaidoso. A lista de sinônimos é grande, mas mantém alguns laços com ídios. Se o idiota ancestral optava por renunciar ao coletivo e se dedicar à sua vida particular, pode-se pensar que se considerava superior à coletividade rejeitada. Havia uma vaidade ali, e, aos olhos da sociedade ateniense de então, também tolice. Nesse ponto, o idiota ancestral e apolítico se encontra com o contemporâneo e obcecado por política. Desde sempre, o idiota é um sujeito autocentrado, preocupado exclusivamente consigo mesmo. O idiota era um egoísta no passado, e continua sendo. A diferença é que, na antiga Atenas, ele ficava de fora da política. Hoje, ele é a política. Tudo é feito por ele, para ele, em nome dele. Por isso, a prioridade absoluta do idiota é combater qualquer filosofia ou doutrina que pregue valores coletivos. Se há um coletivo, o idiota se sente ameaçado em seu direito sagrado de ser idiota. Essa é a primeira lição que foi preciso desaprender para virar um idiota: o respeito a todos e a tudo que não está relacionado a si mesmo. Até aqui vimos como, por trás de cada palavra, há ideias, conceitos e abstrações que são a matéria-prima com a qual moldamos nosso léxico e a nossa subjetividade. A etimologia, que investiga a origem das palavras, estuda por tabela a história da consciência humana. Nas mãos da filosofia, a etimologia tem se revelado um verdadeiro canivete suíço. Ela parece ser só um campo específico da gramática, mas há muitas ferramentas contidas nela. Nietzsche que o diga. Certa vez ele abriu o seu canivete etimológico e dissecou as origens dos termos bem e mal. Lá se vão uns 130 anos, e ainda debatemos o que Nietzsche escreveu. No presente idiotizado, há quem use o mesmo instrumento para assaltar as palavras.
destituindo-as de sua riqueza histórica, seus conceitos, suas abstrações e suas ideias acumuladas ao longo dos séculos. O assaltante linguístico é perigoso, e a periculosidade aumenta quando ele encontra outras armas, como a comunicação pública. Aí, ele ganha acesso a armas de destruição em massa. Reagir a um assalto, bem se sabe, é sempre perigoso. Sendo assim, é prudente avisar. Lendo esse livro é exatamente isso que você estará fazendo. O lado bom é que talvez você consiga reaver coisas preciosas, talvez até coisas que nem sabia que tinha. A gente resolveu falar do idiota primeiro porque ele sempre acha que é mais importante que todo o resto. E também porque quase ninguém lê os prólogos. Dito isso, precisamos avisar que este livro é dividido em duas grandes partes. A primeira, onde você está, apresenta as fundações do que entendemos como os procedimentos de comunicação das teorias conspiratórias. Estão aqui os autores que nos instigaram a escrever esta obra e que nós acreditamos que possam funcionar como aliados na luta para entender e combater a idiotice. Depois desta, entre parênteses, longa introdução, aí sim começamos a desconstruir algumas das teorias conspiratórias que, no momento, embasam a política e a comunicação no Brasil. Faça seu caminho entre os capítulos como quiser, mas, acima de tudo, não deixe de questionar e buscar novas referências. Por enquanto, nós vamos tentar desvendar um assassinato. Causa mortes. Aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e em uma porção de outros lugares. O poder político foi entregue a homens que dizem coisas até então inadmissíveis. Nos Estados Unidos, o candidato a presidente diz que uma minoria étnica é formada por estupradores. No Brasil, seu equivalente tropical recomenda dar umas porradas no filho que estiver ficando assim, meio gayzinho. No fim, ambos vencem suas respectivas corridas eleitorais. Não apesar de declarações como essas, mas como veremos aqui, em função delas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, há quem se compare sem pestanejar a um ditador. Entre aspas, Hitler massacrou 3 milhões de judeus. Agora há aqui 3 milhões de viciados em drogas. Eu gostaria de massacrá-los todos. Fecha parênteses, disse o presidente das Filipinas. Qualquer dúvida a respeito da veracidade da declaração seria reconfortante, mas o mundo não tem esse luxo. O trecho consta na transcrição divulgada oficialmente pela presidência do país. Da Turquia, vem um discurso presidencial segundo o qual, abre aspas, uma mulher que se nega a cuidar de casa é incompleta e deficiente. Fecha aspas. Já na Hungria, o primeiro-ministro diz que os refugiados vindos de um Oriente Médio devastado por guerras sucessivas são, entre aspas, veneno, matando a Europa lentamente. Não costumava ser assim. Houve um tempo em que o mais comum era que políticos optassem por discursos menos polarizadores e mais consensuais. Fazia sentido. Não queriam magoar ninguém, não por nobreza ou por consideração, mas por votos. No entanto, isso mudou. Do consenso como padrão, passamos à polarização como ferramenta política. E com as declarações propositalmente polarizadoras vieram as mentiras. Não que em política isso seja novidade, mas na década em que esse novo paradigma de liderança emergiu, as mentiras passaram a se organizar para formar teorias conspiratórias elaboradas e complexas. O líder dos Estados Unidos nos avisa que as mudanças climáticas são a invenção de uma indústria que ganha dinheiro e sustenta com essa mesma convicção, ao menos na aparência, que a certidão de nascimento de seu antecessor foi fraudada para esconder o fato que ele representava interesses estrangeiros infiltrados no país. Na Hungria, a questão migratória é atribuída integralmente ao financista George Soros, que teria, inclusive, um exército particular trabalhando para entupir a Europa de muçulmanos. No Brasil, ministros falam em globalismo, marxismo cultural e, claro, na ameaça sempre presente de uma ditadura comunista. No decorrer deste livro, compreenderemos o que há por trás desses termos e o que nos permite afirmar, mesmo diante dos mais estritos critérios metodológicos, que há aí uma super-teoria conspiratória. Por ora, as questões são outras e mais urgentes. Como isso foi acontecer? Como teorias conspiratórias passaram a ocupar um espaço central no debate político? Ou, com o perdão antecipado da carga dramática? Como foi que a verdade morreu?
Muita gente está tentando entender o que quer que esteja acontecendo no mundo. Não é tarefa fácil. Além das ferramentas metodológicas necessárias à análise do fenômeno, algum distanciamento histórico também é demandado. Nesse caso, os objetos de estudo tendem a ser grandiosos demais para serem contemplados tão de perto. Steven Levitsky, cientista político da Universidade Harvard, faz parte desse esforço coletivo de interpretação da realidade. Seu Como as Democracias Morrem foi concluído meses antes de o Brasil ter escolhido entregar a presidência a um representante dessa nova tendência polarizadora. Levitsky nos alerta para o fato de que líderes que se demonstram autoritários no discurso costumam fazer o que falam. Ao que tudo indica, embora sejam conhecidos por descumprir promessas, os políticos costumam levar suas ameaças mais a sério. Dessa forma, é sempre prudente considerar que um líder que diz que este ou aquele grupo merece porrada, eventualmente estará disposto a transformar palavras em ação. Parece óbvio que discursos violentos ensejem ações violentas, mas estamos precisando que alguém nos aponte essa tendência, exatamente o que Levitsky faz. Talvez essa necessidade seja uma das consequências mais evidentes do esvaziamento simbólico de uma era de polarização. Recorrendo com frequência ao trabalho deixado por Joan Lintz em seu The Breakdown of Democratic Regimes, o colapso dos regimes democráticos, Levitsky elabora um modelo simples para identificarmos as potenciais tendências autoritárias de um líder. O mérito de Levitsky é dar clareza e atualidade ao texto de Lintz, que nem sempre é compreendido com facilidade. Usando Lintz como ponto de partida, Levitsky elabora uma metodologia simples e direta para a identificação de tendências autoritárias. O teste de autoritarismo de Levitsky precisa de apenas 4 etapas para entregar um resultado. Primeiro, observamos se o líder em questão rejeita as regras do jogo democrático. Por exemplo, se alguém, ao disputar uma eleição, diz que não aceitará o resultado em caso de derrota, isso é sinal de autoritarismo. Em segundo lugar, precisamos ficar atentos a qualquer discurso ou comportamento que encoraje a violência. Um político que, durante sua campanha, ensinasse uma criança a simular uma arma com as mãos, certamente se enquadraria aqui. Na terceira etapa do teste, observamos se o político em questão nega a legitimidade da existência de seus adversários políticos. Se ele diz, hipoteticamente, que os adversários merecem ser metralhados, o que nunca é bom sinal, pouco importam as qualidades morais dos adversários. Por fim, devemos reparar se o aspirante ao cargo, em algum momento, sugere que usará seu poder para restringir as liberdades civis de seus opositores ou prejudicá-los. De alguma forma, aí poderíamos enquadrar alguém que se dissesse capaz e disposto a acabar com, entre aspas, todos os ativismos do Brasil. Quando olhamos para a obra de Levitsky, concluímos que há uma tendência autoritária unindo todas aquelas declarações polarizadoras e teorias conspiratórias. Além de abrangente, o fenômeno é perigoso. No século XXI, não é com tanques de guerra nas ruas e tiros de canhão que se mata uma democracia, mas elegendo alguém disposto a subverter as regras do jogo. Nesse empenho, a comunicação é a ferramenta perfeita, pois é no âmbito dos significados que reside a maior disputa por poder na atualidade. A guerra é semântica, e mesmo os adeptos das teorias conspiratórias mais alucinadas parecem reconhecê-la quando escolhem nominar seus esforços para exercer poder na arena discursiva como guerra cultural. A maioria de nós aprendeu na escola sobre as grandes tragédias políticas humanas. Sabemos quando e onde ocorreu o Holocausto. Recitamos os nomes e as datas de posses de generais, decoramos os nomes de regimes e guerras. Contudo, e não dizemos isso por necessariamente como uma crítica ao sistema de ensino, mas talvez por reconhecermos as limitações que a imaturidade escolar nos impõe. Nos acostumamos a pensar muito mais no que aconteceu, assim no passado, do que no que está acontecendo. Como Funciona o Fascismo, de Jason Stanley, é outro livro que se esforça para levar ao grande público alguma compreensão das transformações políticas em curso. Stanley, que pesquisa da Universidade Yale a respeito de movimentos neofascistas, destaca 10 características fundamentais que se unem para formar o conceito escondido na palavra fascismo.
De história ultrajante, essa palavra é ainda pouco discutida e conhecida em sua mecânica de produção de sentido. Com o passar do tempo, velhas palavras podem ganhar novos significados. O que hoje é um insulto já foi uma filosofia tida como válida, um movimento político tido como legítimo e uma visão de mundo tida como defensável. É só quando olhamos para trás e reconhecemos os padrões que podemos compreender como as coisas aconteceram e como podem voltar a acontecer, mesmo que os movimentos não venham convenientemente embalados com a etiqueta do fascismo. Nesse caso, ao mostrar os 10 pilares em que o fascismo se apoia, Stanley nos permite ponderar se essa safra de líderes polarizadores que observamos hoje pode ou não ser chamada, para muito além do puro insulto, de fascista. Há quem entenda o fascismo como um regime específico, outros como uma ideologia particular, outros ainda como um modo de fazer política. Na obra de Stanley, ele aparece não apenas como ideologia, mas como uma técnica para obter e manter o poder. Tanto quanto as características definidoras do fascismo, os tais 10 pilares descrevem os procedimentos adotados por essa técnica. O primeiro desses pilares consiste em despertar nas pessoas uma nostalgia que viabilizará as etapas seguintes. Na retórica fascista, há sempre uma busca por aquilo que Stanley chama de passado mítico. Ao menos na superfície discursiva, toda a política existe como um meio para promover a volta a um determinado período histórico glorificado pelo fascista, que invariavelmente se coloca como herdeiro legítimo desse passado patriarcal em que ainda existia a ordem que ele quer fazer valer no presente. Se percebêssemos no Brasil uma nostalgia nesses moldes, direcionada ao período da ditadura militar, saberíamos que o primeiro pilar foi erguido. O segundo pilar do fascismo é a propaganda, que se dedica a inverter as coisas. Doutrinadores falam em luta contra a doutrinação e corruptos falam em luta contra a corrupção. Se qualquer iniciativa brasileira no sentido de fechar os ralos por onde escorrem os recursos públicos se confirmasse como parte de um plano para poder igualmente corrupto, teríamos a certeza da solidez desse pilar. A terceira característica fascista é o anti-intelectualismo. As universidades são hostilizadas por disseminar muita doutrinação e pouca educação, servindo como propagadoras de todo tipo de moralidade. É, portanto, parte fundamental desta técnica encarar a universidade como balbúrdia a ser combatida. Infelizmente, Stanley não diz se o ministro da Educação rejeitar a própria área contraria pontos extras nesse jogo. É o quarto pilar que se relaciona de maneira direta com a nossa pretensão de entender o esfacelamento da verdade e a presença massiva de teorias conspiratórias no debate político. A destruição da realidade também é fundamental. Stanley explica que a liberdade depende da realidade. Sem uma compreensão adequada da realidade, não temos qualquer capacidade de embasar nossas decisões e ficamos perdidos. Quando o consenso sobre a realidade é destruído e o medo de inimigos imaginários é disseminado por meio de teorias conspiratórias, tudo o que poderemos fazer é confiar em um líder e acreditar que seus discursos são verdadeiros. Essa quarta parte consiste, assim, em transformar as palavras do líder num único referencial possível para a compreensão da realidade. E até faz sentido que seja dessa forma, afinal, o fascismo é sobre lealdade, nunca sobre liberdade. Numa quinta divisão da técnica fascista, encontramos a hierarquização da sociedade. É aqui que o subtítulo da obra de Stanley, A Política do Nós e Eles, encontra sua justificativa. Aqueles que estão ou ainda pretendem estar no comando, sempre seguidos do que os apoiam, não hesitam em expressar sua pretensa superioridade. Radicalizada, essa tendência poderia chegar a ponto de um deputado dizer a uma colega de posicionamento ideologicamente oposto que ela não é estuprada por ele porque não merece. O sexto pilar do fascismo é a vitimização. O grupo dominante, já devidamente enquadrado naquele esquema de lealdade ao líder, se diz vítima das minorias. Toda e qualquer tentativa, por mais branda que seja, de estabelecer alguma justiça social e de promover igualdade é encarada como uma violência cometida contra o grupo dominante. Se o Brasil, em algum momento, passasse a atacar o sistema de cotas que levou negros e pobres às universidades, então saberíamos estar diante da tentativa de erguer o sexto pilar.
A sétima prática fundamental do fascismo é a criminalização de suas dissidências. Por meio de um princípio batizado por Stanley de lei e ordem, aqui qualquer questionamento ao líder ou às posições do grupo que o cerca é visto como indício de crimes ainda maiores que o próprio questionamento. As dissidências criminalizadas devem ser vigiadas e o líder encoraja seus seguidores a ajudá-lo nessa tarefa. Se um presidente vence uma eleição e, ao comemorar sua vitória, diz que o concorrente logo estará na cadeia, ele ergue o sétimo pilar instantaneamente e não importa que fosse uma bravata. Se um ministro da Educação soltasse um comunicado incentivando estudantes de todo o país a denunciar professores com ideias que pareçam contrárias à política governamental, talvez poderíamos pensar que esse pilar estivesse em pleno riste. O oitavo pilar do fascismo é surpreendente apenas se considerarmos que a política é feita de grandes questões públicas, excluindo aspectos mais particulares de cada indivíduo. Trata-se da disseminação de uma tensão sexual que apela para nossos medos mais íntimos. Os opositores do líder são considerados naturalmente imorais, dados a todo tipo de prática sexual para lá de contestável. Quando uma mamadeira erótica vira um dos assuntos mais comentados de uma corrida presidencial, definitivamente não é um bom sinal. Em seu nono passo, o fascismo expande o que conquistou espalhando tensão sexual. Em referência à Bíblia, Stanley chama esse pilar de Sodoma e Gomorra e sintetiza seu significado da seguinte forma: existiria no líder e no grupo dominante uma pureza tradicional e ancestral que se contrapõe àquela imoralidade moderna e urbana de seus opositores. Cria-se no núcleo do fascismo um sentido de dever. O grupo dominante precisa assumir a liderança moral e ensinar aos seus opositores, muito hipoteticamente, que menino veste azul e menina veste rosa. Por último, o fascismo estabelece a noção de que qualquer um que resista a seu domínio é um preguiçoso. Ao batizar o 10º pilar de Arbeit macht frei, o trabalho liberta, que é uma tradução do alemão, a frase foi usada nos portões de vários campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz. Stanley nos alerta para todos os horrores que se tornam justificáveis quando julgamos que contra nós há apenas monstros imorais e preguiçosos. Tudo começa com a acusação de que a oposição só quer a queda do fascista para continuar na mamata. É necessário ressaltar o papel central da destruição da realidade nisso tudo. É só porque os seguidores do grande líder perderam qualquer contato com a verdade que eles se rendem a seus piores ódios e temores. E pouco importa se esses ódios e temores são exatamente os mesmos do fascismo da primeira metade do século XX. O que importa aqui é que os métodos são os mesmos. O ataque deliberado contra a realidade faz parte da técnica. De fato, alguns fantasmas são recorrentes na história da humanidade. Basta lembrar que o mundo luta contra uma poderosa onda comunista que ainda não chegou desde os anos 1950. Mas sempre há espaço para um novo bicho-papão nos armários das mentes seduzidas pelo fascismo. Uma síntese precisa do ideário dos líderes polarizadores, agora já tecnicamente compreendidos como potenciais fascistas, está em O ódio como política. Organizado por Esther Solano Galego e publicado em 2018, o livro reúne artigos de diferentes autores e concentra seus esforços na tentativa de compreender o caso específico do Brasil dentro de toda essa história. Um desses textos, A Nova Direita e a Normalização do Nazismo e do Fascismo, pode ser especialmente útil na medida em que traça uma síntese das ideologias que compõem o fenômeno político que estamos tentando compreender. Assinado por Carapanã, o artigo identifica que misturam-se ideais do conservadorismo, do libertarianismo e do reacionarismo. E mais, segundo o autor, a nova direita flerta, de maneira consciente ou inconsciente, com construtos que remetem ao nazismo e ao fascismo. Por aqui, gostamos de chamar esse tipo particular de combinação política de Estado mínimo fio dental, ou seja, o tradicional liberal na economia e conservador nos costumes. Deseja-se um Estado que não cobre a educação ou a saúde, mas que se importa sumariamente em cobrir as partes mais íntimas dos seus cidadãos. Nesse ponto, a percepção de diferentes autores se soma.
Levitsky nos avisa que há democracias que estão em risco porque foram entregues a políticos interessados em subverter suas regras em nome da obtenção ou da manutenção do poder. Stanley expõe 10 procedimentos pelos quais essas regras são subvertidas. Por sua vez, Karapanã nos dá os argumentos necessários para sustentar que nova direita é um termo adequado para definir a coisa toda. E ele vai além, complementando a obra de Stanley a nos contar o que existe de fato dentro do tal aglomerado ideológico, que a técnica fascista colocou em evidência. Ao observar uma recessão democrática no cenário global, Karapanã também conta que a atual movimentação política tem muitos pontos em comum, algo definitivamente favorecido pela internet. E é aqui que tudo começa a ficar mais complexo. Até esse ponto, buscamos na política, e ingenuamente apenas dentro dela, a causa-mortis da verdade. Talvez tecnologia e comunicação também possam ser mencionadas no atestado de óbito. A suspeita é legítima. Tudo bem que a técnica fascista contenha dentro de si procedimentos bem estruturados para destruir a realidade, como afirma Stanley, mas não é surpreendente que essa técnica volte a ser bem-sucedida no exato momento histórico em que as redes sociais consolidam sua presença dentro do instrumental usado pelas campanhas eleitorais. Os precedentes apontam para uma relação entre transformações sociais e a chegada de novas tecnologias de comunicação. Basta olhar para como Johannes Gutenberg sacudiu o mundo no século XV. Filho de um ourives, Gutenberg deveria estar familiarizado com as habilidades técnicas necessárias para dar forma ao metal, o que forneceu os pré-requisitos necessários para que pudesse conceber sua grande invenção, a prensa de tipos móveis. Em linhas gerais, o equipamento permitia que blocos metálicos contendo letras em relevo fossem combinados numa chapa que, besuntada em tinta e pressionada contra uma folha de papel, poderia imprimir diferentes textos. Até então, a produção de um livro era o trabalho moroso dos monges, feita à mão, com muita técnica e, claro, sob o poder de escolha da igreja a respeito dos temas privilegiados. Graças a Gutenberg, do século XV em diante, os livros se tornaram mais abundantes e, portanto, mais baratos. Renascença e revolução científica podem ser colocadas na conta dessa nova tecnologia. Ambas cresceram e se espalharam graças à facilidade de reproduzir suas ideias. O mesmo vale para a reforma protestante de Martinho Lutero, que, ao combater a noção de pobreza como virtude desejável, é parte do que nos levou ao capitalismo. Será que uma revolução deste porte seria possível sem o auxílio da facilidade e velocidade da disseminação de informação que a prensa de tipos móveis representa? Séculos depois, precisamente em 1895, os irmãos Lumière apresentaram ao público seu cinematógrafo. Inicialmente, o cinema era visto como uma curiosidade sem maiores consequências. Os próprios irmãos Lumière chegaram a afirmar que o cinema não passava de um divertimento que logo perderia seu encanto ao longo da história. Talvez por isso tenham dedicado os primeiros anos da invenção ao monopólio de sua empresa, que fazia as máquinas, registrava os filmes e controlava as exibições. Mais à frente, abririam o mercado para outros produtores de conteúdo, o que permitiu que gente como Georges Méliès começasse a experimentar em direções muito diferentes dos irmãos Lumière. E também permitiu que o cinema se consolidasse como mercado e como cultura, para além de uma moda passageira. E foi por isso que, em 1917, quando estourou a Revolução Russa, o governo bolchevique percebeu que havia ali uma peça importante para o aparato de propaganda que sustentaria o novo regime, e logo tratou de financiar e distribuir produções que propagavam seus ideais. O que o cinema fez pelos bolcheviques, o rádio fez pelos nazistas. É mais que simbólico o fato de o receptor de rádio mais difundido na Alemanha de então se chamar Receptor Popular 301, ou VE301 na sigla original. O número 301 aqui faz referência ao dia 30 de janeiro, aniversário da chegada de Adolf Hitler ao poder. Não por acaso, o Ministério da Propaganda buscou o envolvimento direto com a produção e a distribuição do equipamento. O Estado obrigou os 3 grandes fabricantes, Telefunken, Blaupunkt e Löwe,
a produzir o mesmíssimo aparelho e fixou seu preço máximo em acessíveis 76 Reichsmark. Percebendo que o rádio permitiria ao Führer e aos ideais do regime uma presença massiva e simultânea nos lares alemães, o ministro Joseph Goebbels, encarregado pela comunicação nazista, chegou a comparar o advento do rádio ao da escrita. Goebbels não tinha certamente o mesmo refinamento estético que Leni Riefenstahl desenvolvia no sistema documental, demonstrado nos famosos e documentais planos abertos de triunfo da vontade. A sutileza de Riefenstahl a estabeleceu como a cineasta do regime nazista, mas também foi fundamental para que ela não fosse acusada durante os julgamentos pós-guerra, sob a alegação de estar apenas documentando a realidade. Mas talvez o grande trunfo de Goebbels tenha sido perceber seu papel como agente de controle de fluxo de informação, atuando como ampliador dos canais que permitiriam a chegada da mensagem do partido a quem mais pudesse ser influenciado por ela. Nesse caso, o investimento governamental no rádio permitiu que a versão do governo para as notícias mais quentes do dia estivesse servida diariamente na mesa de cada família alemã. O VE-301 vinha equipado apenas para captar as transmissões internas do regime. Consta que, em 1939, o rádio estava em 12,5 milhões de residências alemãs, embora os dados do regime sejam sempre dignos de uma prudente desconfiança. Os proprietários do VE-301 só tinham acesso às transmissões que reproduziam o discurso nazista. Outros aparelhos que permitiam acesso a conteúdo estrangeiro ou inimigo eram comercializados de maneira limitada, apesar do esforço do nazismo para combatê-los. Garantir a presença massiva do VE-301 era uma necessidade estabelecida pela propaganda nazista, que corresponde ao segundo dos pilares descritos por Jason Stanley. Já a pretensão de evitar que as notícias estrangeiras fossem captadas com outros receptores certamente se apoia no quarto pilar, a destruição da realidade. Da mesma forma, no século XXI, alguém capaz de mobilizar um aparato de disparo massivo de conteúdo estaria operando segundo os mesmos princípios, seja por meio de um aplicativo de troca de mensagens, seja instruindo seus apoiadores a consumirem informação apenas de suas fontes selecionadas, retirando a credibilidade de todas as outras. Talvez a verdade tenha morrido porque o fascismo, e aqui voltamos a falar de fascismo como técnica, mais do que como regime ou ideologia, finalmente voltou a encontrar as ferramentas necessárias para cometer o ato. Para que essa hipótese seja válida, é necessário assumir que o fascismo nunca deixou de estar entre nós. Se conseguiu muito do que queria só agora, foi porque a tecnologia lhe concedeu novas possibilidades. É claro que o entremeio entre tecnologia e sociedade não é simplesmente uma linha reta em que a primeira induz transformações diretas na outra. Os estudos sociotécnicos, a filosofia da técnica e a teoria ator-rede de autores como Bruno Latour, Gilbert Simondon e Wilhelm Flusser, entre outros, nos apontam para as complexas relações entre humanos e tecnologia. Já não podemos dizer que a tecnologia é apenas produto da sociedade, e nem que os efeitos sociais são apenas produto da tecnologia, mas sim que uma coisa influencia a outra. Mais do que isso, aprendemos que a tecnologia também é feita por pessoas, e que pessoas são feitas de interesses, culturas e contextos sociais, econômicos e políticos. Quando os interesses políticos de um determinado momento histórico encontram nas tecnologias disponíveis uma ferramenta que os permite manipular a realidade, o que temos é a tempestade perfeita. A Eleição de um Meme, de Paulo Sérgio Guerreiro, é outra dessas obras concebidas enquanto a ascensão disso que já foi definido aqui como a nova direita ainda estava em curso. O texto aparece, portanto, em meio à construção coletiva da qual participaram os autores anteriormente citados. Guerreiro, logo no título, se mostra disposto a contemplar qualquer articulação possível entre tecnologia, comunicação, cultura e política que ajude a explicar o fenômeno. Focado no Brasil, o autor parece concordar com a perenidade do fascismo cogitada anteriormente.
Guerreiro contesta as chances de que a eleição do político que ele define como um meme se deva exclusivamente ao que os jornais, por meses, definiram como uma crise de representatividade no sistema político. E alerta, o sistema representativo cumpriu bem sua função ao fazer coexistir na esfera política o racismo, a homofobia, o autoritarismo, o fanatismo e demais características fascistas na esfera civil. Aqui, Guerreiro parece se referir ao que Carapanã define como o conglomerado ideológico do fascismo, e não aquele fascismo concebido por Stanley. Seja como for, estamos diante da possibilidade de que tanto o ideário fascista quanto a técnica usada para infectar as estruturas de poder com esse ideário tenham sobrevivido até nossos dias. Ainda que não mencione os pilares descritos por Stanley, Guerreiro nos alerta para as consequências de cada uma das estratégias de dominação do fascismo. É difícil deixar de pensar sobre o quarto pilar, aquele que presume a destruição da realidade, quando o autor tenta nos dar uma medida da gravidade de profusão de notícias falsas. As fake news não terão impactos puramente eleitorais, mas também consequências científicas. A eleição não é um fato isolado de uma sociedade política, mas sim uma ação ligada a vários outros fatores, entre eles a educação, o conhecimento artístico, econômico, político, científico, filosófico, sociológico, geográfico, matemático, biológico e físico, entre outras tantas disciplinas que poderiam ser citadas. É assustador que tamanha promessa de obscurantismo possa se concretizar apenas com a eleição de um personagem que é menos um político do que um meme. Coisa que, ao menos como a internet a entende, nasceu como uma curiosidade sem maiores consequências. Algo análogo ao surgimento do cinema, que posteriormente se revelaria uma poderosa forma de propaganda política, o que sugere que já poderíamos ter aprendido a lição. Originalmente, o termo meme surge de uma analogia entre os funcionamentos da genética e da memória, e por extensão da cultura também. Formulado em 1976 por Richard Dawkins em seu O Gênio Egoísta, o meme é uma unidade básica de informação transmitida pelas mais variadas formas de comunicação. Como os genes, que definem as características de vários corpos físicos por meio da propagação, memes definem culturas na medida em que se propagam. Guerreiro, no entanto, ao nos narrar os efeitos da eleição de um meme, está se referindo à compreensão, ainda que pouco consensual, que a internet tem do termo. A duplicação e a proliferação são as principais características dos memes na internet. Não há meme sem duplicação de um espaço para o outro. Portanto, é a partir dessas características que se relacionam os conteúdos de internet. E assim foram designados memes. As duas visões, com efeito, se relacionam. Uma enfatiza os aspectos unitários da informação memética, enquanto outra reconhece, nas formas de transmissão da rede, o canal ideal para esse tipo de pedaço de informação. Na internet, os memes replicam, segundo Guerreiro, ideias reduzidas a pequenos conteúdos. Quanto mais síntese e quanto mais caricatura, maior a capacidade de reprodução. A capacidade de um texto científico tornar-se viral é quase zero, e se acontece, não é um meme, pois ninguém consegue reproduzir com facilidade 40 páginas de um texto científico. Esse é um ponto de virada importante na reflexão. Se reconhecermos que a informação memética que circula na internet depende de algum tipo de redução e apelo de transmissão a fim de manter o efeito viral, talvez possamos entender por que alguns tipos de mensagens parecem circular mais facilmente do que outros e quais as consequências disso para a formação da cultura ou para uma eleição. Nesse ponto, já bem fundamentado, o título A Eleição de um Meme perde um pouco a graça, mas, em compensação, ganha em precisão. É a candidatura que se apresenta de maneira sintética e caricatural, talvez até grosseira, que tem mais chances de se replicar no ambiente das redes sociais digitais. Na medida em que as redes acumularam relevância dentro dos aparatos de propaganda, foram essas as candidaturas beneficiadas.
Sua mensagem é feita sob medida para os métodos de propagação viral. Informação direta, muitas vezes cômica, outras vezes polêmica. Em outras palavras, curta e grossa. De maneira semelhante, poderíamos assumir que aquela incapacidade de reduzir textos científicos a memes tenha fortalecido a presença das teorias conspiratórias na esfera comunicacional. Tomemos como exemplo a fantasia globalista, que reduz toda a complexidade da geopolítica ao embate entre 3 blocos distintos: o ocidental, o islâmico e o temido bloco comunista eurasiano, prestes a aniquilar os 2 anteriores. Grosseira e imprecisa como pode ser, ela é dona de um superpoder de síntese que a viabiliza como um meme e, portanto, como peça comunicacional capaz de se reproduzir. Se os memes replicam ideias reduzidas a pequenos conteúdos, então era mesmo de se esperar que toda e qualquer redução da realidade ganhasse prioridade na internet. Tomemos outro exemplo, a vasta obra de Antônio Gramsci. Apenas seus Cadernos do Cárcere contém 29 volumes e justificaram a publicação posterior de um dicionário dedicado a auxiliar o leitor na missão de desvendar as centenas de conceitos, até então inéditos, apresentados pelo autor. Na internet, todo esse conteúdo, que abrange diversas áreas do conhecimento, é falsamente sintetizado no termo gramscismo. A falsidade está na noção ofensiva e redutora de que o gramscismo não passa de uma técnica de dominação social, associada, claro, ao globalismo. Porque a internet é interação, e as teorias conspiratórias sabem muito bem interagir entre si. A verdade morreu porque ignoramos que havia entre nós gente disposta a compreender todos os passos de uma técnica de dominação baseada, entre outras coisas, na morte da verdade. Desconsideramos que havia motivação para matá-la, e se por acaso percebemos que a motivação estava lá, subestimamos as chances de que ela encontrasse meios de agir. Falhamos miseravelmente nisso. A verdade morreu porque a internet, uma revolução recebida com tanto otimismo, uma tecnologia que deveria disseminar o conhecimento e elevar a humanidade ao próximo patamar, tem sido tudo menos isso. Todo o potencial do maior aparato de comunicação já criado esbarrou nas limitações de seus usuários e dos operadores dos algoritmos que definem como o conteúdo será distribuído. A matemática Cathy O'Neil bem avisou. Algoritmos são formas de automatizar o status quo. Também falhamos em nos dar conta disso. É possível que a internet seja uma boa representação daquilo que Garrett Hardin chamava de a tragédia dos comuns? Num debatido artigo para a revista Science, em 1968, Hardin argumentou que, sem que haja algum tipo de regulação em curso, talvez os humanos não saibam se comportar de forma sustentável em relação a bens comuns, tendendo a destruir sistemas coletivos por pura falta de capacidade de agir de forma não egoísta. Logicamente, o problema das ideias de Hardin começa quando tentamos definir quem vai regular o quê. Porque, ao que parece, muitos grupos sociais, curiosamente aqueles que já gozam de algum tipo de privilégio, possuem a estranha tendência de acreditar ter um direito natural ao trono, como se fossem todos legítimos herdeiros de um Targaryen. A tragédia dos comuns vira a tragédia das diferenças num estalar de dedos. Em face de outros modos humanos de cooperação e compartilhamento, o crítico americano Howard Heingold defendeu mais à frente a revisão do conceito de tragédia dos comuns, quando aplicado à internet. Heingold apontou, por exemplo, para as formas de autorregulação da Wikipédia como um modelo possível para uma divisão social menos destrutiva de espaços virtuais. Mais otimista, Heingold acredita na possibilidade de aproveitamento da inteligência coletiva como oportunidade criada a partir da tecnologia. Seja como for, tivemos múltiplas chances de agir preventivamente. As histórias da prensa de tipos móveis, do cinema e do rádio deveriam ter sido suficiente para que nos adiantássemos às transformações sociais que sempre sucedem à chegada de novas tecnologias comunicacionais.
Também já deveríamos estar cientes de como as tendências autoritárias se manifestam no âmbito da comunicação de massa. No início dos anos 1990, houve um último chamado para esse aprendizado. E isso foi antes que a internet se tornasse algo grande. A história que vem a seguir pode até parecer se distanciar da nossa pretensão de compreender a morte da verdade como observada no início do século XXI. Mas será útil para entendermos como chegamos até aqui. Mais uma vez, a narrativa se passa na Alemanha. O Muro de Berlim havia caído, e ao otimismo inicial logo se seguiu um choque de realidade. Não seria fácil reintegrar as metades ocidental e oriental do país, sobretudo do ponto de vista econômico. O período era de crise, e o principal problema era o desemprego. Nas ruas de Hoyerswerda, manifestantes expressavam sua vontade de trabalhar. Começaram o movimento pedindo trabalho e dias depois reclamavam da presença dos estrangeiros que estariam roubando seus empregos. Nesse ponto, o protesto passou a adotar o slogan "Emprego alemão para trabalhador alemão". Um leitor vacinado pode imaginar para onde essa história vai. As manifestações se espalharam pelo país. Inicialmente convocadas em avenidas e praças, agora cercavam as obras em que os imigrantes trabalhavam, principalmente os de Moçambique. Não demorou muito para que os manifestantes depredassem os alojamentos dos imigrantes e agredissem alguns deles. A imprensa alemã lidou com os conflitos com alguma naturalidade. A xenofobia não era execrável, apenas polarizadora. Se o slogan "Emprego alemão para trabalhador alemão" era considerado polêmico, foi também visto como aceitável naquele contexto, como uma tese a ser debatida. A violência escalou e as lideranças do movimento logo se sentiram à vontade para serem fotografadas fazendo saudações nazistas. Das paredes e muros de Hoyerswerda, epicentro da onda de violência, começaram a brotar suásticas. Foi só aí que o movimento perdeu o apoio popular e midiático. Os seus integrantes agora se sentiam constrangidos demais para voltar às ruas. O espaço deixado por eles foi ocupado por uma contra-manifestação. Dessa vez, o slogan era "Não ao racismo, não ao terror". Amplamente registrado pela mídia alemã, esse breve revival do nazismo dos anos 1990 é o ponto de partida de Movements and Media, Selection Processes and Evolutionary Dynamics in the Public Sphere. Movimentos e mídia, processos seletivos e dinâmicas evolucionárias na esfera pública. Artigo publicado pelo pesquisador Ruud Koopmans. Observando com cuidado a cobertura do movimento da imprensa alemã, Koopmans conclui que foi justamente o caráter polarizador do slogan o responsável pelo sucesso, ainda que temporário, das manifestações. Em seu artigo, Koopmans nos apresenta 3 conceitos distintos que interagem entre si: legitimidade, ressonância e visibilidade. Toda mensagem, notícia e slogan pode ser medido em função desses 3 parâmetros. É a razão entre essas qualidades que determina as possibilidades de que a mensagem se dissemine, se reproduza e ocupe espaço na esfera pública de comunicação. Se compreendermos esses conceitos e considerarmos as novas possibilidades que as redes sociais nos trouxeram, teremos novas perspectivas sobre a morte da verdade. A legitimidade, dentro do arsenal teórico de Koopmans, é uma régua feita para medir o consenso. Assim, se emitirmos uma mensagem com a qual todos os nossos interlocutores concordam, teremos emitido uma mensagem legítima. Se, ao contrário, dizemos algo que é universalmente tido como inválido, teremos emitido uma mensagem ilegítima. Uma informação polarizadora ficaria bem no meio dessa régua, imaginária e provocaria, por sua vez, bastante ressonância. Ressonância é a capacidade que uma mensagem tem de gerar debate a respeito de si mesma, ao menos em ambientes particulares. Se encontramos um estranho no ponto de ônibus e nos sentimos dispostos a puxar papo sobre um determinado tema, é porque o tema tem ressonância. A ressonância, explica Koopmans, depende da legitimidade.
mensagens altamente legítimas não são capazes de gerá-la. Como todos concordam com ela, não há muito que acrescentar e qualquer possibilidade de debate se esgota. Da mesma forma, mensagens ilegítimas também carecem de ressonância, porque quando todos discordam, forma-se um consenso que é igualmente eficaz em limitar as possibilidades de um debate. Para alcançar ressonância, é necessário estar naquele ponto central da régua imaginária da legitimidade. Em síntese, é preciso ser polarizador. E a ressonância é o que define se a mensagem em questão terá visibilidade. Em Koopmans, visibilidade é a extensão da cobertura dos meios de comunicação de massa, proporcional à ressonância. Ou seja, assuntos que geram debates na sociedade ganham mais atenção na mídia. A ideia aqui é simples. São as teses apenas mais ou menos legítimas que ganham ressonância entre nós. Elas geram debates longos e talvez desgastantes, quem sabe até uma briga na mesa do almoço de domingo. São elas que os meios de comunicação de massa preferem. Afinal, se elas nos mantêm discutindo durante horas, certamente terão potencial de nos manter colados diante da televisão por períodos igualmente longos. A relação entre esses três conceitos não está muito longe de um tradicional conselho apresentado aos estudantes de jornalismo como uma definição informal do valor notícia. Um conceito mais complexo que trata de compreender os motivos pelos quais um ou outro acontecimento da realidade é selecionado para ser noticiado. A definição completamente informal do que é uma notícia diz: se um cachorro morde um homem, não é notícia, mas se um homem morde um cachorro, é. Um cachorro mordendo um homem é consensual e legítimo. Um homem mordendo um cachorro é polarizador e, portanto, ressonante. Retornemos à Alemanha. Percebendo como esses três conceitos interagem, Koopmans traça o histórico das manifestações iniciadas em Hoyerswerda. Num primeiro momento, elas tinham muita legitimidade. Ao levantar a ideia de que a Alemanha precisava de mais empregos, os manifestantes geravam poucas discussões. Ressonância. Ganhavam pouco espaço na mídia. Visibilidade. Quando adotaram o slogan Emprego Alemão para Trabalhador Alemão, a legitimidade caiu, fazendo disparar a ressonância e a consequente visibilidade. Mas quando as saudações nazistas e suásticas apareceram, a legitimidade se esgotou. Nem 50 anos separavam a manifestação analisada por Koopmans do fim da Segunda Guerra Mundial. O conjunto da sociedade reprovava unanimemente esse posicionamento, pois ele evocava um trauma coletivo. Surgiu outro consenso capaz de limitar a ressonância, e com ela a visibilidade. Koopmans também explica que a chamada esfera pública de comunicação tende a jamais ficar vazia. Por esfera pública de comunicação, entendemos um espaço limitado dentro do qual cabem todos os temas que podem ser discutidos de maneira simultânea pela sociedade. Quando um tema sai, outro entra. No caso analisado, o slogan Emprego Alemão para Trabalhador Alemão foi substituído por Não ao Racismo, Não ao Terror. É um final feliz, sem dúvidas, mas não foi possível atingi-lo sem atravessar uma onda de vandalismo e violência. Sempre haverá o próximo homem mordendo um cachorro. As relações que Koopmans estabelece entre seus três conceitos precedem a internet, mas nem assim caem em desuso. Sabemos por puro empirismo que numa rede social como o Facebook, por exemplo, publicações que recebem mais comentários tendem a ser mostradas a públicos maiores. Aqui, nossas interações correspondem à ressonância, e o alcance total da publicação, o número final de usuários ao qual a plataforma decide mostrar o conteúdo, corresponde à visibilidade. Naturalmente, publicações polarizadoras tendem a atrair mais interações, e com isso conquistar mais visibilidade. Mais uma vez, o aparato comunicacional contribui para a eleição de um meme. A disseminação de teorias conspiratórias, polarizadoras por natureza, também leva vantagem. Sabendo disso tudo, já não podemos nos surpreender que nesses meios a mamadeira erótica ganhe mais visibilidade do que a discussão na política tributária. Essa mensagem é talhada para ganhar fôlego no sistema. Houve um tempo, não muito distante,
em que a política tinha a comunicação como instrumento. Uma boa reunião entre o político e o magnata da mídia seria o suficiente para direcionar a cobertura. A lógica se inverteu. As redes sociais transformam todos nós, ainda que em escala moderada, em veículos de comunicação. Assim, é a política que se torna um instrumento nas mãos da comunicação. Uma comunicação digital que, como vimos, é feita de síntese, caricatura e polarização. Não há como voltar atrás. Resta-nos apenas desenvolver estratégias para lidar com um novo paradigma. Até lá, a comunicação continuará privilegiando uma política feita à sua imagem e semelhança. Consta no atestado de óbito da verdade, portanto, não apenas a política, mas também a comunicação e a nossa já conhecida incapacidade de usar de maneira responsável as tecnologias que criamos. Eis a causa mortis em seu duplo sentido. Além de apontar literalmente a causa da morte, o termo também faz referência ao imposto que pagamos para coletar uma herança a qual tenhamos direito. Quando a verdade morre, pagamos com a democracia. Só resta ao leitor um último e melancólico questionamento que não temos nenhuma pretensão de responder. Será que a verdade morta deixará uma herança que compense o preço de seu assassinato? As bobagens que precisamos levar a sério. Quem ainda não perdeu totalmente os vínculos com a realidade e deu uma boa olhada no sumário pode até estar questionando, possivelmente em choque, a necessidade de afirmar que vacinas não fazem mal à saúde, que nosso planeta orbita ao redor do Sol e que a religião biônica mundial não existe. Isso para citar apenas alguns dos títulos. Lamentamos o possível estranhamento, mas, ao mesmo tempo, reafirmamos a necessidade urgente de tratar desses temas e, principalmente, nesses termos. Mas, garantimos que este livro também é do seu interesse, apesar de repetir muitas das coisas que você já sabe. Se o leitor nunca duvidou da segurança das vacinas, ele descobrirá aqui como, quando, onde e por que nasceu toda uma desconfiança em torno delas. E se o leitor sempre soube o lugar de seu planeta no sistema solar, talvez ele se surpreenda ao perceber que o questionamento ao heliocentrismo se relaciona diretamente com a invalidação enfática do método científico como um todo, e até com uma tentativa de subjugar a própria ciência. Por outro lado, o termo religião biônica mundial pode soar infame. É tão infame que qualquer esforço para explicar o ridículo da coisa se torna desnecessário, certo? Adoraríamos responder de maneira afirmativa, mas o fato é que a religião biônica mundial é parte integrante do globalismo, uma tese na qual a política externa brasileira hoje concentra seus esforços. Em 2019, o Itamaraty chocou os acadêmicos dedicados ao estudo das relações internacionais ao convocar um seminário sobre o tema tão duvidoso. Inclusive, a palestra de abertura tinha ponto de interrogação no título. Globalismo, teoria da conspiração ou fenômeno político observável? Entre os convidados estavam alunos daquele que nos diz que a religião biônica mundial é a ferramenta que o globalismo tem para derrotar a moral judaico-cristã, impondo uma antifé permissiva que abriria caminho para um governo comunista global. Pois é, isso é globalismo e, sim, trata-se de teoria conspiratória. Aqui é possível que o livro já esteja ofendendo outro grupo de leitores, aquele contingente que está satisfeito em finalmente ver o Itamaraty mobilizado contra o globalismo. É possível que os leitores tenham chegado a esta obra atraídos pela convicção de que os textos falharão miseravelmente em qualquer tentativa de refutar as teses apresentadas aqui como teorias conspiratórias. Ironicamente, são as pessoas com mais chances de sair da leitura completamente satisfeitas. Como veremos, todas as teorias conspiratórias, por mais mentiras que possam conter, são invariavelmente irrefutáveis, justamente porque são questões de crença e não argumentações ancoradas na realidade. Ademais, seus métodos discursivos blindam qualquer tipo de argumentação contrária, pois quem as critica só pode estar comprado a serviço de algum tipo de organização malévola, ou deve ser respondido com ofensas. As conspirações propõem um jogo em que elas sempre vencem. Não surpreende que a realidade tenha caído de joelhos diante delas. Vivemos em um mundo caótico.
e a impossibilidade de compreendê-lo em sua totalidade nos causa desconforto e insegurança. Ou nos conformamos com a compreensão de que esses são fatores intrínsecos da condição humana, ou tentamos superá-los. Teorias conspiratórias vingam nessa tentativa de superação. Embasadas em nada, elas explicam tudo. Não é de agora que histórias nos confortam e nos ajudam a lidar com o caos do mundo, pois é exatamente isso que as narrativas em geral fazem. Os seres humanos já estão acostumados a tentar ordenar e explicar as incertezas da vida. Das mitologias à religião, ao teatro, às lendas infantis e ao cinema, usamos as narrativas como zona de conforto e segurança nas quais podemos nos sentir momentaneamente no controle. Contar e ouvir histórias é parte fundamental da constituição simbólica do ser humano, mas as teorias conspiratórias são um tipo muito perverso de narrativa. Nelas, o desconforto e a insegurança trazidos pela incapacidade de compreender o mundo cedem lugar a uma falsa noção de superioridade. Aquele que crê numa teoria conspiratória que explica tudo, do micro ao macro, acha que superou o desconforto da condição humana. Para ele, é triste a posição dos outros, seres atirados dentro de um universo que não compreendem, vivendo vidas vazias sem enxergar a realidade que ele, o conspirador, julga ter desnudado. Nas teorias do lúdico, em especial nos textos de Roger K. Lois, Mimicry é a característica daquilo que se entende como jogos de simulação. Entram aí as ficções, os rituais e as brincadeiras de faz de conta. A imaginação ativada pela Mimicry é essencial tanto no desenvolvimento do ser humano infantil quanto no dia a dia do adulto, pois é necessário brincar de fingir. Em inglês e francês, isso fica claro nas expressões que se traduzem de forma literal como jogar um papel ou interpretar um personagem. Jouer, play. Mas se no âmbito infantil o fingimento lúdico está na imaginação, que sustenta momentaneamente a crença de que a criança é um leão que rosna para a mãe, ou um pirata a conduzir um barco de papelão, para o adulto, a Mimicry também é o que sustenta as máscaras que usamos socialmente e nos ajudam a navegar as complexas relações sociais. Da mesma forma, a Mimicry nos ajuda a produzir sentido por meio dos pequenos e grandes rituais humanos. Pois quando um padre diz, eu vos declaro marido e mulher, não é uma transfiguração física o que se opera, mas uma criação de sentido. Assim, não é a formatura que faz o graduado, nem o aniversário que faz a idade, mas rituais de passagem que criam um sentido de tempo e de maturidade para o ritualizado. No entanto, tal como a criança se chateia ao ter sua brincadeira de faz de conta estragada por um adulto que se recusa a fingir que há chá dentro das xícaras bebidas cerimoniosamente pelo infante, os adeptos da teoria da conspiração também fazem de tudo para manter erguidas as fundações da sua fantasia. É apenas natural, portanto, que o conspirador seja ensinado por seu mestre a nos xingar quando apontamos a conspiração como o que ela é, conspiração. Ele não quer se ver obrigado a agir com a humildade que qualquer ser humano deve ter diante da complexidade do mundo. Essa humildade é exigida apenas de nós, aqueles que não sabem e admitem não saber sobre tudo. É tão confortável dentro da teoria da conspiração quanto dentro da ficção e da fantasia. Mas K. Lois já nos advertia dos perigos da possessão, que é o que acontece quando o ser humano esquece que os jogos de simulação, o faz de conta, só servem para produzir sentido e passa a acreditar no ritual pelo ritual. Quem caiu na possessão se torna incapaz de sair da fantasia e enxergar a realidade. Torna-se fundamentalmente incapaz de distinguir a linha que separa uma coisa da outra. Ele defende a ilusão como quem defende a própria vida. Como se percebe, a adesão a uma visão conspiratória do mundo tem lá suas vantagens, mas também suas consequências. São as vantagens que ajudam a explicar como as teorias conspiratórias transcenderam a marginalidade e chegaram ao poder. As consequências são o motivo pelo qual escrevemos este livro. Neste momento, como comprova aquele seminário de Itamaraty, existem conspirações norteando as políticas públicas brasileiras. Só isso seria razão suficiente para que nos dedicássemos a entendê-las em suas origens, em suas características e principalmente em suas capacidades de alterar um mundo que já seria complexo sem elas. Não há exagero algum nisso. Essas ficções são plenamente capazes de dar uma nova forma à realidade.
Um brasileiro que queira entender como a ficção e a realidade exercem influência sobre a outra encontrará um exemplo notório bem ali ao lado, na Argentina. Nos anos 1980, a ditadura militar dos nossos vizinhos parecia tão esgotada quanto a nossa. A inflação aumentava, a classe média encolhia e o discurso patriótico que ajudava a manter a coesão do regime perdia o apelo diante da dura realidade de uma profunda recessão econômica. É nesse contexto que a junta militar que comandava o país passa a pautar uma discussão sobre as Ilhas Malvinas. Tanto a França quanto a Espanha já tinham se considerado donas do arquipélago no passado, mas desde 1833 o território era ocupado pela Inglaterra. Mais de 100 anos depois, a Argentina estava prestes a contestar essa ocupação. O patriotismo em declínio precisava de um inimigo externo para recuperar suas forças. A Guerra das Malvinas se desenhava no horizonte quando a imprensa argentina publicou rumores sobre o deslocamento do submarino inglês Superb para as águas do Atlântico Sul. Como se tratava de uma manobra militar, coisa que costuma demandar sigilo, as fontes oficiais não se posicionaram a respeito. O que se seguiu a partir daí foi uma onda de avistamentos do submarino, sempre estimulada pelas descrições grandiloquentes que a imprensa fazia do Superb. Ainda que não contassem com qualquer comprovação fotográfica, os relatos ganhavam farto espaço no noticiário. Em determinados momentos de 1982, na véspera da guerra, o submarino chegou a ser avistado simultaneamente em 2 pontos da costa do continente. E é aqui que as supostas capacidades do Superb passam a fazer jus ao seu nome autoelogioso. O submarino poderia estar, ao mesmo tempo, no litoral de Santa Catarina e nas redondezas de Punta Buque. Ora, era impossível que todos os avistamentos do Superb presentes na mídia argentina fossem verídicos, mas a tensão provocada pelas notícias era real. No fim, o submarino capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo virou parte daquilo que justificaria as decisões da junta militar e, por consequência, uma guerra que mataria 649 soldados argentinos. Essa história é usada por Umberto Eco em seus 6 passeios pelos bosques da ficção para demonstrar como costumamos completar as lacunas da nossa compreensão da realidade com elementos ficcionais. Quando há um buraco entre 2 coisas que sabemos, não hesitamos em preenchê-lo com algo que apenas imaginamos. Usamos a ficção para completar a realidade e a realidade para completar a ficção. A população e a imprensa argentina sabiam que havia uma manobra militar em curso, realidade, mas não sabia a extensão do poderio do inimigo, lacuna, que prontamente foi preenchido pela imaginação de um poder quase sobrenatural, ficção, que por sua vez embasou decisões muito reais, de volta à realidade. É fato, quando lemos um livro de ficção, usamos os dados extraídos da nossa realidade imediata para preencher as lacunas deixadas pelo autor. Isso não é uma falha do texto ficcional, mas seu trunfo, pois ao permitir que o receptor participe do processo de preenchimento do texto, este o mantém interessado enquanto atua colaborando com a construção do mundo ficcional. Eco conta em certo ponto sobre uma determinada autora de ficção que não deixa espaço para que o leitor preencha o texto, tornando-o óbvio e enfadonho. Se um personagem entra em um carro e o dirige até certo ponto da cidade, é necessário mesmo dizer que ele possui todos os 4 pneus? Esse trabalho de preenchimento das lacunas do texto vai além das questões mais operacionais e mundanas, chegando ao terreno das suposições que fazemos sobre as histórias que dizem respeito a como entendemos as nossas próprias vidas. Em Moby Dick, por exemplo, Herman Melville nos conta que muitos baleeiros acreditavam que a fera poderia existir em 2 lugares simultaneamente, sendo inclusive caçada ao mesmo tempo por diferentes navios em diferentes pontos dos mares. Com essa passagem, entendemos que a baleia era suficientemente temida para que superstições infundadas se somassem à sua reputação. Se não ousamos tomar como verdadeiros os relatos dos baleeiros de Melville, é porque completamos a lacuna deixada pela ficção com nossa percepção, extraída da realidade, de que tal coisa é impossível. Não usamos Moby Dick como exemplo por acaso. A comparação entre o romance de Melville
E o noticiário argentino mostra que tipo de distorções as interações entre ficção e realidade são capazes de provocar. Negamos o poder da bilocação a uma baleia ficcional, mas o concedemos a um submarino real. É claro que o Superb nunca esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, mas é fato que seus avistamentos simultâneos alteraram a realidade de maneira bastante dramática. Foi uma ficção que preencheu as lacunas da realidade. Por mais absurda que a história do Superb pareça e por mais trágicas que tenham sido suas consequências para a Argentina, não há brasileiro que possua autoridade para criticar o vizinho. Nosso Superb, vejamos bem, é uma mamadeira erótica. Ainda durante o primeiro turno da eleição de 2018, um vídeo se espalhou rapidamente pelos celulares brasileiros. Nele, uma voz masculina avisa: "Olha aqui, olha, vocês que votam no PT, essa aqui é uma mamadeira distribuída nas creches." E na sequência, o rapaz parece ter dificuldade para abrir a tampa da mamadeira, revelando seu explícito bico fálico. É nesse ponto que ele nos conta por quê. Afinal, essa mamadeira teria sido distribuída às crianças. É com a desculpa de combater a homofobia. Nunca saberemos quantos entre nós caíram nessa história, mas não é difícil, para quem ainda tem o ano de 2018 fresco na memória, perceber o quanto esse boato ajudou a sustentar um princípio de tensão sexual que norteou toda a campanha eleitoral para a presidência de um país. Um dos candidatos falava num igualmente ficcional kit gay, que nunca foi mostrado ou comprovado como algo distribuído de fato nas escolas públicas brasileiras. Foi assim que a grosseira e infundada associação entre homossexualidade e pedofilia ocupou um espaço precioso no debate político. Mentiras explorando essa tensão sexual surgiam numa velocidade maior que a capacidade de negá-las. Pouco importa se a mamadeira foi ou não levada a sério por um grande contingente de brasileiros. Ela ajudou a manter em pauta um assunto que interessava muito mais a uma das candidaturas que ao conjunto do país. Mais uma vez, a ficção se mostrou determinante na definição dos rumos da realidade. É atribuída a Mark Twain a percepção de que uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade ainda calça seus sapatos. Twain, se é que foi mesmo ele quem chegou a essa conclusão, não conheceu a internet, o aparato comunicacional que acentuou esse desequilíbrio. Mas a frase nunca fez tanto sentido. Na rede, a mentira pode circular ainda mais rápido, e seu único limite de velocidade é definido pela taxa de transferência de dados ou quão rápido alguém consegue digitar uma mensagem no WhatsApp, usando apenas os polegares. Essa mensagem jornalística, no entanto, A verdade jornalística, no entanto, segue submetida a um conjunto de procedimentos de checagem que demandam esforço e, acima de tudo, tempo. Só depois de passar por todos esses morosos processos humanos é que ela se beneficia da tecnologia para se disseminar, ainda contando com uma capacidade de ressonância infinitamente menor. A verdade é sempre menos interessante do que a mentira, porque não goza das mesmas liberdades, seja de procedimentos, seja de limites éticos e estéticos. Com mentira circulando livremente e em abundância, era de se esperar que elas se organizassem em conjuntos ficcionais coesos ou em narrativas próprias. É a esses conjuntos que damos o nome de teorias conspiratórias. Elas têm seu léxico próprio, seus intertextos particulares, suas tradições e seus bardos. E teorias conspiratórias também podem se agrupar de maneira que uma conspiração justifica a existência da próxima e a criação de uma terceira. Assim nasce toda uma leitura frequentemente simplificada do mundo, chamada de superteoria conspiratória, uma espécie de megazord da conspiração, não apenas para todas dominar, mas que é composta de várias outras, capazes de meter medo nas pequenas verdades que organizam o mundo aos poucos, com cautela e zelo. No Brasil, uma superteoria conspiratória agora é parte do que norteia o funcionamento do Estado. E o mais escandaloso, é frequentemente chamada, de maneira muito livre, de filosofia. Não nos faltam motivos para que nos capítulos a seguir lidemos frontalmente com essas ficções. O primeiro deles mora na noção de que chamar uma ideia de teoria da conspiração não é refutá-la, é apenas xingá-la. Essa noção é compartilhada de maneira conveniente pelo articulador daquela superteoria conspiratória que vem norteando políticas públicas. Ora, refutar é um conceito tão elástico quanto uma meia velha.
Você pode esticar até cobrir o que quiser, mas vai deixar seus pés gelados de noite. É impossível refutar algo que se baseia em uma crença. Também é impossível argumentar com xingamentos. E que fique claro, aqui jamais o xingaremos. Também não mencionaremos seu nome, porque se tem uma coisa que aprendemos com a leitura de Harry Potter e as Relíquias da Morte, é que há uma boa razão para que Voldemort permaneça sendo aquele que não deve ser nomeado. E esse é apenas um dos muitos filtros que aplicamos no processo de escrita deste livro. Todo texto é resultado de um processo de seleção de informações. É preciso definir o que entra e o que fica de fora. Filtros. Gatekeeping. Na teoria da comunicação existe um termo chamado gatekeeping. Esse termo é usado para chamar a atenção para vários filtros e escolhas pelos quais uma informação passa até chegar às mãos ou aos olhos e ouvidos do receptor final. No jornalismo, cada escolha sobre fontes, assuntos, ângulos, tempo ou posição da notícia faz diferença. Isso é gatekeeping. Quem trabalha na comunicação, e especialmente quem a controla, escolhe quais informações passam pelos portões até alcançar você. Quando o psicólogo social Kurt Lewin cunhou o termo gatekeeper, ele não estava falando sobre comunicação, mas sobre os muitos fatores que influenciam os hábitos alimentares dos estadunidenses na década de 1940. Quem controla os métodos de distribuição de alimentos? Quem decide e como quais alimentos estão disponíveis, com que preço, em quais regiões? E como todas essas pequenas decisões e complexas relações de fatores materiais e psicológicos se combinam para influenciar os hábitos alimentares de um grupo social. Em outras palavras, se você tem uma rodela de tomate ou um pedaço de bacon no seu prato, podemos entender que o que levou a essa situação é muito mais do que a sua escolha individual no cardápio do almoço. É o resultado de uma série de decisões que determinam disponibilidade, preço e outros fatores que formam, por fim, os seus hábitos alimentares. Os guardiões dos portões, nesse contexto, são os agentes responsáveis pela cadeia de ações que levam o alimento ao seu prato. Como psicólogo social, Lewin entendia que o conceito poderia ser útil em outras áreas humanas, mas foi só com Pamela Shoemaker e Tim Voss que o termo ganhou força nos estudos de comunicação de massa, no esforço de compreensão das relações de poder de redes de pessoas e canais comunicacionais. Mais para frente, a mesma teoria foi revista para dar conta dos desafios da comunicação em rede. Mas continuamos entendendo que toda mensagem, seja ela uma notícia na TV ou um tweet pessoal, existe como resultado de um percurso de seleções que privilegiam esta ou aquela informação, nesse contexto, de acordo com as restrições e os desejos de um ou muitos indivíduos. Tudo isso serve para dizer que uma mensagem comunicacional não pode ser, por natureza, isenta, pois sua natureza é, ao mesmo tempo, materialmente moldada pelas redes de distribuição e psicologicamente influenciada pelos agentes que encontra no caminho. A comunicação é social. Falamos algumas páginas atrás sobre como a mentira tem a capacidade de circular rapidamente nas redes sociais, enquanto a verdade é lenta e minuciosa em seus processos. A mentira explora especificamente os aspectos sociais e psicológicos dos gatekeepers na era informacional, fazendo seu caminho por entre os nós da rede e os influenciadores, disseminando-se como um vírus. As fake news são as chaves mestras dos portões da comunicação na internet. Pois bem, se o termo gatekeeping serve na teoria da comunicação para iluminar a subjetividade aplicada a qualquer decisão durante a construção de uma mensagem, ele pode também se converter em uma missão quando o emissor de uma mensagem acredita ter autoridade para cuidar dos portões de algum corredor da cultura. Quando um texto requer do leitor a aceitação total dos fatos apresentados, sem qualquer questionamento, ele toma para si a posição de porteiro do conhecimento. Com as chaves na mão, obriga o leitor a aceitar um caminho indicado ou sentir-se, acho que você já sabe o que vem aí, um idiota. O que vamos ver nas páginas a seguir não é nenhum segredo. Não há mensagens ocultas, ritos iniciáticos, nada que emane de uma fonte poderosa de sabedoria. Aliás, este é um dos pilares de uma citação frequentemente atribuída a René Guénon, escritor perennialista sobre o qual falaremos mais à frente.
Abre aspas. O segredo é da natureza mesma do poder. Fecha aspas. A frase é vista com frequência como uma citação de segunda mão, mas nunca em sua forma original. Assim, curiosamente, uma rede de segredos aponta para o segredo como a chave para o poder. E com as chaves na mão, aqueles que detêm o poder de abrir as portas detêm também a posição de autoridade sobre quem passa ou não para o outro lado. É assim que chegamos a compreender o que é esse livro. Como agentes da comunicação, somos necessariamente responsáveis pelas seleções e recortes que fazemos. Somos, assim, mesmo que não gostemos, responsáveis pelo portão que leva este livro até você. Disso não podemos nos eximir. Podemos, no entanto, abrir mão das chaves, numa tentativa de convidá-lo a passar pela porta com a certeza de que poderá voltar e, quem sabe, procurar um novo caminho. Este livro é isto, um convite para explorar e, acima de tudo, duvidar das certezas que só a insegurança nos dá. Acompanharemos, ao longo das próximas páginas, alguns dos principais corredores semânticos que têm sido base e sustentáculo para políticas públicas no Brasil recente. Esses corredores são o que chamamos aqui de teorias conspiratórias. Essas são ideias que, tentando manter a metáfora que fazíamos, encurralam o pensamento em um jogo de autorreferenciação. As teorias conspiratórias, por mais que pareçam nascer da saudável dúvida, aprisionam o sujeito no destino das certezas. Como veremos, elas possuem a peculiar capacidade de comprovar si mesmas. Não gostam muito de companhia, exceto de outras teorias conspiratórias. E companhia é o que buscamos. Companhia, contexto, cultura. Para cada ficção que observamos, tentaremos aliar um fato que contextualize o surgimento dessa ideia, que demonstre seus mecanismos comunicacionais, que explore as aberturas e ramificações que nos levam para longe do caminho estreito da conspiração. Ao fim de cada capítulo, oferecemos indicações que possam ampliar a discussão, sejam livros, filmes ou outros exemplos. Assim, recebemos nossos leitores como entes livres e curiosos, com quem desejamos traçar caminhos múltiplos para fora da ficção cultural. Um jeito carinhoso que encontramos para designar uma mentira. Como autores, reforçamos: não podemos evitar a função de cuidar da porta, mas não tomaremos para nós a autoridade de fechá-la atrás de você. Recomendamos ao leitor que busque outras fontes, que perceba de onde vêm as ideias, e como elas são parte da negociação de significados que hoje entendemos como uma noção alargada de política. Pois quando a política e a comunicação se mostram indissociáveis, como faces de processos de construção de sentido e de realidade, não há como realmente ficar de fora, como o idiota deseja. É preciso entrar, mas só se você quiser.